pessoal, esse é mais um momento deep para a gente falar sobre as coisas de Deus, para a gente bater um papo, para a gente mergulhar profundamente na palavra, aprender algumas coisas com Deus. Ah, como é bom, né? A gente viajar um pouco na palavra, entender algumas coisas da parte de Deus. E o momento deep de hoje é sobre algo que eu amo muito compartilhar, conversar, falar. O momento deep de hoje é sobre fé. É isso aí, é isso mesmo. Eu estou abrindo aqui a palavra e eu vou ler para vocês Hebreus 11, no versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bons testemunhos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, foi feito do que é invisível. Deus que fez as coisas que nós vemos hoje, né? Fé é crer que Deus acertou, é crer que Deus fez todas as coisas. Eu tenho estudado bastante, ministrado bastante, compartilhado bastante sobre fé e eu quero compartilhar com você nesse momento deep de hoje, que o tema desse momento deep de hoje é: que tipo de fé você tem? Né? Porque não que existam várias variações do que é ter fé, mas infelizmente tem existido vários tipos de reações das pessoas em relação à fé. Uns acreditam que fé é simplesmente acreditar, e isso pode se chamar também crença, né? É verdade, existe. Mas outros podem dizer que fé é ter uma esperança em algo, o que não deixa de ser verdade. Mas, quando nós entendemos biblicamente a raiz do que é fé, a palavra fé no hebraico é a palavra emuná. E essa palavra emuná significa agarrar-se fortemente a, ou seja, agarrar a algo que pode nos salvar, algo que pode nos libertar, algo que pode nos transformar. Para que fique claro o exemplo, até usei esse exemplo no último culto que eu ministrei aqui na Bola de Neve Tupã, né? Fé é como aqueles filmes que a gente vê uma pessoa lá no penhasco e ela tá quase caindo e ela agarra um galinho de árvore lá já embaixo, quase caindo no penhasco, e as forças dela vão acabando e o braço vai dando cãibra e ela não vai conseguindo se manter mais firme quando a pessoa tá quase para desistir. Quando ela vê que não tem mais esperança, fala: não vai adiantar eu ficar segurando aqui nesse galho. Aí alguém de lá de cima do penhasco joga uma corda e fala: segura aí que eu vou te puxar para cima. Aquela pessoa que fala: eu não tenho mais forças para se segurar aqui. Quando vê aquela corda, que é a esperança de ser salva, de ser retirada daquele penhasco, da onde ela nem imaginava que tinha forças, ela tira a força e agarra aquela corda e fala: pode puxar. E aquele braço que estava cansado, aquele braço que não tinha mais força para se sustentar no galho no meio do penhasco, tem uma força sobrenatural para agarrar naquela corda e não soltar. E aquela corda é a corda de salvação que puxa para cima. Olha que exemplo interessante, né? A fé é agarrar-se fortemente a, e a nossa fé é em Deus. Nós nos agarramos fortemente a Deus. Nós lemos Hebreus 11, dos versículos 1 até o versículo 3. Eu quero ler junto com vocês agora o versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Isso é na tradução NVI. Na tradução Almeida da Palavra de Deus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. E ele existe, galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Voltando para aquele exemplo da corda no penhasco. Aquele que se agarra à corda, aquele que tem fé naquilo que Jesus veio fazer, aquele que se agarra na salvação que vem de Deus, ele recompensa, ele é galardoador, ele puxa a corda para cima, ele salva, ele tira dos lugares de desconforto. E esse é um momento deep para a gente refletir que tipo de fé nós temos tido. Em meio às situações que a gente passa, em meio às dificuldades que a gente tem, a nossa fé é emuná, a fé que está lá no original do hebraico, a fé bíblica, né? A nossa fé é a fé daquele que se agarra fortemente, não solta e não larga, ou é uma fé
quase lá, né? Que tipo de fé nós temos exercido? Uma fé que confia no Senhor, que se entrega, a fé do Salmo 37, no versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará, né? Entrega, a palavra entregar, quer dizer, ao pé da letra, passar as mãos de, dar na mão de alguém, ou seja, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, e aí ele vai fazer grandes coisas. Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu era mais novo, eu gostava muito de jogar videogame. E às vezes quando chegava o mais novinho, né? Se você tinha uma idade um pouco maior, chega aquele pentelho, o mais chatinho, e fala: quero brincar, quero brincar, quero brincar. E aí a gente falava que ele podia brincar também, mas olha só a maldade, não façam isso. A gente dava um controle desligado na mão do mais novo. Então a gente jogava e a criancinha falava: uau, tô jogando e tal. E na verdade não estava jogando, né? O que estava acontecendo? A criança achava que estava no controle, mas na verdade a gente tinha dado um controle desligado na mão dela. Quantas pessoas têm falado que entregaram o controle da sua vida para Deus, mas têm feito igual a gente quando era adolescente fazia com as crianças mais novas? Fingia que dava o controle na mão, mas dava o controle desligado. Não adianta você dizer que o controle da sua vida está nas mãos do Senhor, que você crê nele, que você tem fé nele, se você está dando só o controle desligado para Deus. A fé emuná é uma fé que se agarra fortemente ao Senhor. É uma fé que confia nele e não deixa nada colocar dúvida quanto a isso. É uma fé do Salmo 37, versículo 5, eu volto a dizer, que confia no Senhor, confia que entregar a vida a Ele é algo que vale a pena, porque Ele vai cuidar de todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Tenha fé. Que tipo de fé você tem? Que tipo de fé nós temos tido? Que seja uma fé emuná, uma fé que agarra-se fortemente ao Senhor. Que essa seja a minha fé, a sua fé, a nossa fé. E assim, que esse texto, que essa reflexão a respeito do que é a fé verdadeira, ou do que é a fé bíblica, venha nos impactar e nos impulsionar para mais perto de Deus. Esse é o desejo do meu coração, essa é a alegria que eu tenho em compartilhar com vocês. Esse é o Momento Deep de hoje. Que tipo de fé nós temos exercido? Que essa reflexão venha levar você a ter uma fé emuná, que se agarra ao Senhor e não solta, que se agarra a Ele e não larga. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que o Senhor restaure a fé daqueles que têm tido a fé abalada por causa dessa pandemia, desse monte de coisas que estão acontecendo aí, quem sabe problemas na sua vida pessoal, espiritual, financeira, conjugal, ministerial, não sei. Mas é tempo de se agarrar ao Senhor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu te peço, visita cada pai, cada filho, cada amigo, cada pessoa que por acaso está vendo esse vídeo, enche do teu poder, ministra, Pai, transforma, renova a fé, tira todos os ladrões de fé da vida dessas pessoas, manifesta a tua glória com poder, derrama teu óleo, Pai, em nome de Jesus nós clamamos, ativa a nossa fé, para que através da nossa fé, como diz a tua palavra, como o Senhor mesmo disse, Jesus, aquele que tem fé semelhante a um grão de mostarda, uma fé pequenininha, ele pode dizer ao monte, se precipite ao mar, e o monte vai ao mar, ele pode dizer para uma montanha, sai daqui e vai para lá, quanto mais as nossas situações simples e corriqueiras do dia a dia. Pai, ativa a nossa fé. A nossa fé é uma fé que se agarra ao Senhor. Se nós nos apresentamos ao Senhor, nós derrubamos e jogamos por terra toda a incredulidade, e contra ela nós usamos algo que a própria Bíblia diz lá em Efésios, é um escudo para nos proteger, que nós possamos usar o escudo da fé, embraçado como uma arma de defesa, mas também uma arma de ataque, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está vendo esse vídeo aí, que foi abençoado, foi abençoada, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui também no nosso canal no YouTube, pr.alan Bonassa, Adoração e Palavra. Clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, e que Deus te abençoe poderosamente nesse momento deep. Que tipo de fé é a sua? Deus te abençoe.